Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vindo de volta ao meu canal e vamos para mais um tutorial incrível e dessa vez, gente, super fofinho para vocês. Nós vamos fazer essa coelhinha aqui, que é de um personagem de um desenho, vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos, tá? É da turminha da Hello Kitty. Então, nós vamos fazer essa coelhinha com fio refinato da Fisher Fields. E esse tutorial é um pedido de uma seguidora, que ela recebeu uma encomenda dessa peça e pediu, foi lá no meu direct no Instagram, né? Perguntou se eu poderia criar a receita para que ela pudesse fazer essa encomenda. Então, eu estou trazendo aqui esse tutorial, tanto para ela fazer a encomenda dela, tanto para vocês também fazerem e receberem muitas encomendas aí. Nós vamos utilizar o fio refinato da Fisher Fields, o fio de malha extra premium com 15 milímetros. Ele tem 140 metros tensionados, tem todas as características do fio de malha extra premium da Fisher Fields, tá? A diferença é que ele é mais fininho, olha só. Então, ele é ideal para estar fazendo o Max Amigurumi, tá? Esse fio, ele não tem emendas, ele não tem diferença de espessura dentro do rolo, não perde a cor e brilho, tem um ótimo rendimento com 140 metros, ele não dá bolinhas e tem esse formato rolo T aqui que deixa o acabamento das nossas peças muito mais bonito. Então, nós vamos precisar de 2 rolinhos do fio refinato. Vou utilizar também um pouquinho do fio fluff da Fisher também, para poder fazer aqui os detalhes dos olhinhos. Vamos precisar de 150 gramas de enchimento de fibra siliconada, tá? Que é esse material aqui, para poder encher o nosso amigurumi. Vou utilizar uma agulha de número 3,5. Vamos precisar de marcadores de ponto para marcar as carreiras. Uma tesoura e agulha de tapeceiro para a gente fazer os arremates. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa coelhinha. Eu fiz ela aqui também na versão branquinha, olha só. Utilizei também o fluff. Ela ficou um pouquinho menorzinha, mas é a mesma receita, tá? Só porque o fio branco eu tensionei ele mais. Então, é um fio que ficou mais fininho pelo fato de eu ter puxado, esticado ele demais. Aqui eu já fiz com o fio mais soltinho, ela ficou um pouquinho maiorzinha. Se você ainda não é inscrita no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo aqui, você vai ser avisada e vai ficar por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu trago aqui no YouTube. Já deixa o seu like nesse vídeo, porque o seu like ajuda para que esse vídeo chegue em outras crocheteiras, outras mulheres que estejam buscando receitas gratuitas de crochê, tá bom? E fique à vontade também para ir lá no meu Instagram, @soularicristina, me seguir por lá também e acompanhar todo o conteúdo diário sobre crochê que eu estou levando para vocês lá. Vamos então para o nosso tutorial. Nós vamos iniciar a nossa peça aqui pelas perninhas. E aqui, ó, sempre que você for fazendo a sua peça, você vai esticando o fio, tá? Para ele fazer o formato rolotê. Essa parte aqui da dobrinha do rolotê, nós vamos trabalhando para que ela fique por dentro. E o acabamento de fora da nossa peça fique bem bonito. Então, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Vou girar o meu dedo aqui, levo o meu fio ali para trás e aqui para frente. Vamos dar aqui um primeiro nozinho, que nós não vamos contar como ponto, tá? E aqui, dentro desse círculo mágico, nós vamos fazer 6 pontos. Então, ó, passo a minha agulha dentro do círculo, laço o fio que tá vindo ali, ó, sempre esse movimento, de baixo para cima. Trago o meu fio aqui para fora, tá vendo que eu vou cuidando para que a parte do acabamento fique lá por dentro da peça, tá? Fecho um ponto. Laço, trago aqui para frente, fecho um ponto. Então, nós vamos fazer 6 pontos aqui dentro desse círculo mágico. Feitos os 6 pontos, nós vamos puxar o nosso fio para retirar aqui a agulha. Venho aqui na pontinha do círculo mágico e vou puxar para esse círculo mágico fechar. Fechei aqui o meu círculo mágico. Nós vamos trabalhar com carreiras contínuas, tá? Não tem fechamento de carreiras. Para marcar o início das nossas carreiras e a gente não perder na contagem,
vamos utilizar um marcador de ponto. Se você não tem desses marcadores de ponto, você pode utilizar um pedacinho de fio de cor diferente, que dá certo também, tá? Aqui nós vamos trabalhar nas duas alcinhas do nosso ponto e vamos fazer aumentos em todos os pontos. Então, aqui, ó, em cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Tínhamos 6 pontos, vamos finalizar essa carreira com 12. Feitos os 6 pontos, feitos os 6 aumentos, agora na próxima carreira nós vamos trabalhar com um ponto sozinho, seguido de um aumento, que são 2 pontos juntos. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar lá no final da carreira. Um ponto sozinho, seguido de um aumento. 6 vezes, tá? Nós finalizamos essa carreira aqui com 18 pontos, tá? Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos, sem nenhum aumento. Então, 2 carreiras com 18 pontos. Um ponto baixo para cada ponto da base. Finalizada aqui as 2 carreiras, a primeira perninha nós vamos cortar o fio. E aí, vamos iniciar a segunda. Vamos fazer da mesma forma, porém, no final, você não corta o fio. Então, você vai fazer 6 pontos, uma carreira de aumentos, uma carreira de um ponto e um aumento, e 2 carreiras de pontos baixos sem aumentos, tá? E aí, no final, não corta o fio. Vou finalizar a segunda perninha e volto aqui pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizada aqui a segunda perninha, nós vamos fazer 2 correntinhas nessa segunda perninha. Vamos pegar aqui a primeira que nós já finalizamos. Vou retirar aqui o meu marcador. Vou retirar o meu marcador aqui dessa segunda também. E aqui, ó, a partir do primeiro ponto aqui, que seria a próxima carreira, eu vou passar a minha agulha nessas 2 alcinhas, já prendendo aqui essa pontinha de fio. Essa outra pontinha aqui lá do círculo mágico vai ficar escondidinha ali dentro, tá? E vou fazer um ponto baixo. Então, eu tenho aqui 2 correntinhas, e aí eu começo a fazer pontos baixos aqui nessa primeira perninha que nós fizemos. Nós vamos contornar essa perninha até chegar aqui nesse último ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Então, nós vamos fazer 18 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 18. Feitos os 18 pontos, nós vamos vir aqui na correntinha, nós vamos virar essa correntinha aqui de forma que essa parte aqui do Vzinho dela fique para cima e vamos fazer pontos baixos aqui nas 2 alcinhas da frente. Então, eu passei a minha agulha aqui na primeira, ó, deixo o meu fio aqui por cima, passo a minha agulha aqui, vou laçar o meu fio, fazer um ponto baixo pegando essa alcinha da correntinha. Venho na próxima correntinha e faço da mesma forma. Agora, nós vamos começar aqui aonde seria o primeiro ponto da próxima carreira aqui da segunda perninha. Vou deixar essa pontinha de fio ali pra dentro. E vou seguir fazendo pontos baixos aqui. Vou fazer 18 pontos baixos novamente. Feitos aqui os 18 pontos baixos, nós vamos vir no outro lado das 2 correntinhas e fazer 2 pontos baixos. 1, 2.
Aqui finalizou essa nossa carreira de união das duas perninhas aqui. Agora, nós temos aqui um total de 40 pontos baixos que vai formar o nosso corpinho. Nós vamos fazer 4 carreiras de pontos baixos. Ó, aqui são os pontos baixos das duas correntinhas, são os últimos. Iniciando aqui na perninha novamente, é o primeiro ponto. Eu já venho com o meu marcador, coloco aqui para eu não me perder. Vou fazer 4 carreiras de pontos baixos. Então, serão 4 carreiras com 40 pontos baixos em cada uma. Um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Até finalizar a carreira. Depois repete o processo, até ter um total de 4 carreiras aqui de pontos baixos. Finalizadas aqui as 4 carreiras de pontos baixos, nós vamos fazer 9 pontos baixos. Volto meu marcador. 2, 3, 9. O 10º ponto é aqui na lateral da perninha, nós vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos juntos aqui nesse ponto. Vamos fazer 19 pontos. 1, 2. Feitos os 19 pontos baixos, vamos fazer um aumento novamente aqui na lateral da outra perninha e vamos finalizar com 10 pontos. Finalizado aqui com 10 pontos, nós já vamos começar a colocar o enchimento aqui nas perninhas. Então, você vai pegar um pouquinho, colocar de um lado da perninha. Ó. Preenche bem a perninha para ela ficar assim, bem fofinha, tá? E aí, vem com mais um pouquinho e preenche do outro lado. O restante, a gente vai preenchendo conforme a gente vai subindo a nossa peça. Vamos novamente fazer 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Agora, nós temos um total de 42 pontos na nossa carreira, tá? Vou finalizar aqui as 4 carreiras de pontos baixos e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizadas as 4 carreiras de pontos baixos, sem nenhum aumento, nós vamos colocar mais um pouquinho de enchimento aqui, dividindo sempre entre as duas perninhas, tá? E aí, conforme você vai subindo mais, você vai colocando mais enchimento. Cuidado para não colocar enchimento em exagero, para não sair fibra para fora aqui pelos pontos, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira de 5 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Vamos repetir 6 vezes. Então, fiz aqui 1, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Para fazer a diminuição, nós vamos laçar aqui a alcinha da frente do nosso ponto. Então, aqui, ó, o ponto é o Vzinho, nós vamos por baixo, aqui, ó, passando por baixo, de baixo para cima, pegando somente a alcinha da frente, volta no próximo ponto e passa da mesma forma. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Laça uma alcinha, vai no próximo ponto, laça a outra, pegando só a alcinha da frente do nosso ponto. Laço o fio ali atrás para fazer o ponto baixo, fecho essas duas alcinhas e fecho um ponto baixo em cima delas. Dessa forma, a nossa diminuição vai deixar o ponto bem fechadinho e não vai formar buracos na nossa peça. Novamente, 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5
uma diminuição. Então, vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Finalizou a carreira de 5 pontos e uma diminuição, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos sem nenhuma diminuição. Então, somente ponto baixo sobre ponto baixo por 2 carreiras. Vou finalizar aqui e já volto. Finalizadas aqui as 2 carreiras de pontos baixos, agora nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos. Um, 2. Vou passar aqui o meu marcador. Uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 5 vezes, 4 pontos baixos e uma diminuição, e finalizar a nossa carreira com 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Vamos repetir até chegar aqui no final, vão sobrar 2 pontos, que vão juntar com os 2 primeiros pontos aqui, e dar a sequência de 4 pontos e uma diminuição, tá? Vou finalizar aqui essa carreira e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizada aqui a carreira, agora nós vamos seguir fazendo uma... Agora, nós vamos seguir fazendo uma carreira com 3 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Vamos repetir 6 vezes até finalizar a carreira. Três pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição. Dessa forma, nossas diminuições não vão ficar uma em cima da outra, e aí não vai ficar marcando nossa peça, vai ficar um acabamento bem mais bonito. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e volto para a gente fazer a última, que vai ser uma carreira de ponto baixo, sem nenhum aumento. Finalizou a carreira com 3 pontos, uma diminuição, vamos fazer uma carreira de pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Somente um ponto baixo para cada ponto da base. Finalizou, vou puxar o meu fio. Vou puxar aqui, ó, vou deixar um pedaço de fio para poder costurar depois a cabecinha aqui no corpinho, tá? Retiro meu marcador, vou acabar de preencher aqui. Venho com mais enchimento e vou preencher o restante do corpinho. Ó, lembrando de não colocar enchimento demais, mas também não colocar pouco enchimento. Quando você apertar a sua peça e ver que ela tá estruturadinha e bem fofinha, então é sinal que já tá bom de enchimento aqui. Agora, nós vamos reservar aqui esse corpinho e vamos iniciar a cabeça da nossa coelhinha. Vamos iniciar a cabecinha também fazendo um círculo mágico com 6 pontos. Então, dou um primeiro nozinho aqui, dou uma esticadinha aqui na alcinha, e vou fazer 6 pontos baixos dentro desse círculo mágico. 2, 3, 4, 5, 6.
Segunda carreira aqui, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. Então, 2 pontos juntos para cada ponto da base. Venho com o meu marcador aqui. Finalizamos a nossa carreira aqui com 12 pontos. Vou puxar ali o restinho do círculo mágico para fechar. Vamos fazer a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Vamos repetir 6 vezes aqui. Um ponto sozinho, seguido de um aumento, que são 2 pontos juntos. Finalizou aqui a carreira. Na carreira seguinte, vamos fazer a sequência de um aumento. Vou colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto, seguido de 2 pontos sozinhos. Um aumento, seguido de 2 pontos sozinhos. Vamos repetir 6 vezes. Finalizou a carreira, vamos fazer a sequência de 3 pontos sozinhos, seguidos de um aumento. Dois, 3 e um aumento. Dessa forma, o aumento não vai ficar em cima de aumento e a nossa peça vai continuar redondinha e com acabamento bonito, sem marcações aqui nos aumentos. Finalizou aqui a carreira, nós vamos seguir com a sequência de 2 pontos sozinhos. Um aumento. E aí, serão 4 pontos sozinhos e um aumento 5 vezes. E aí, a gente finaliza a carreira com 2 pontos, tá? 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vamos finalizar a carreira aqui com 2 pontos, que vão juntar aqui aos 2 primeiros e dar a sequência de 4 pontos seguidos de um aumento, tá? Vamos para a nossa última carreira de aumentos, onde nós teremos 5 pontos baixos sozinhos, seguidos de um aumento. Finalizou aqui a sequência de aumentos, nós vamos fazer 8 carreiras de pontos baixos sem nenhum aumento. Então, por 8 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizadas as 8 carreiras de pontos baixos, nós vamos iniciar as carreiras de diminuições. Vamos iniciar com 5 pontos seguidos de uma diminuição. E vamos repetir por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nas 2 alcinhas, fecho uma diminuição. Nós vamos fazer essas diminuições da mesma forma lá do corpinho, tá? Até chegar na carreira de 3 pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer essa daqui, a carreira de 4 pontos e a carreira de 3 pontos e uma diminuição, e volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizei aqui a sequência de diminuições. Nós vamos cortar o nosso fio, aqui não precisa deixar o fiozinho para arremate, tá? Caso você não tenha deixado o pedacinho de fio lá no corpinho, você deixa aqui na cabecinha, tá? Como eu já deixei lá no outro, aqui eu vou cortar menorzinho. Retiro o meu marcador aqui e vamos colocar o enchimento aqui na cabeça. Da mesma forma que foi lá no corpinho,
Nós vamos colocando de pouco em pouco, distribuindo bem esse enchimento aqui dentro da peça, para não ficar torto, para não ficar um lado mais cheio que o outro, tá? Agora, nós vamos costurar essa cabecinha aqui nesse corpinho, tá? Aqui nós temos a mesma quantidade de pontos aqui e aqui no corpinho. Então, vai ser um ponto do corpinho para cada pontinho da cabecinha. E é uma costura bem simples, tá? Você vai pegar aqui a sua peça, vai alinhar aqui, ó, emenda com emenda de fio, que é onde finaliza a nossa carreira, e vai passar o fio na alcinha, ó, tá saindo aqui da alcinha do corpinho, você sobe passando na alcinha lá da cabeça. Volta em um ponto no corpinho, vai no próximo ponto lá na cabeça. E você vai fazer essa costura circular. Passa aí um ponto do corpinho, volta passando lá em cima em o corpo da cabeça. Pode ir puxando bem firme, tá? Só observa para não ficar buraco na sua peça. Então, essa vai ser a costura, você vai repetir esse movimento aqui, circular, até chegar aqui no último ponto novamente. Chegando aqui no finalzinho, ó, antes de fechar aqui o resto, vou colocar só mais um pouquinho de enchimento para dar mais firmeza aqui no pescocinho, tá? Então, aqui, ó, tem um espacinho bem pequeno, que eu já deixei aqui, os últimos pontos. Ó, só mais um pouquinho, só para deixar firme aqui, entre a cabeça e o pescoço. E aí, eu vou costurar os últimos pontos. O último ponto é essa alcinha da onde tá saindo esse fiozinho aqui ali da cabeça, tá? Então, você vai sair com a sua agulha aqui. Pra fazer acabamento, eu vou dar um nó nessas duas pontinhas aqui do fio. Vou dar 3 nós aqui pra ficar bem firme.
E essas pontas do fio nós vamos puxar lá pra dentro da peça. Então, eu vou sair com a minha agulha aqui no pontinho, da onde tá ali o meu fio, e levo esses fios lá pra dentro. Vou cortar aqui a pontinha. Agora é só vir com a agulha e levar essa pontinha lá pra dentro do fio. Puxa até que ela fique bem escondida. Agora, você vai modelar. Agora, nós vamos reservar esse corpinho e vamos fazer as orelhas. Para fazer as orelhas, nós vamos iniciar com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui, fecho esse círculo mágico. Vamos fazer 6 aumentos. Vamos fazer a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Vamos repetir 6 vezes. Um ponto, um aumento, vamos fazer um aumento, seguido de 2 pontos baixos, por 6 vezes. Agora, nós vamos seguir uma sequência de 5 carreiras de pontos baixos, sem nenhuma diminuição e nenhum aumento, tá? Somente ponto baixo sobre ponto baixo, por 5 carreiras. Finalizadas as 5 carreiras de pontos baixos, agora nós vamos fazer uma carreira com uma diminuição seguida de 2 pontos baixos. Então, nós iniciamos aqui com uma diminuição, pegando as 2 alcinhas. Passo aqui o meu marcador. E 2 pontos baixos. 1, 2. Novamente, vamos fazer 5 carreiras de pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo, por 5 carreiras, tá? Finalizadas as 5 carreiras de aumentos, antes de irmos para as próximas carreiras, nós vamos colocar o enchimento somente aqui nessa parte mais larguinha da orelha, tá? Ó, somente aqui nessa parte mais larguinha da orelha, não precisa colocar muito. Agora, nós vamos fazer uma carreira de um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Um ponto sozinho. Uma diminuição. Vamos repetir por toda a carreira aqui. Um ponto sozinho, seguido de uma diminuição. Finalizou a carreira de diminuições, é só
seguir fazendo as carreiras de pontos baixos, tá? 5 carreiras, pode arrematar a sua peça, e aí você vai fazer outra peça igual a essa, tá? Que é a segunda orelhinha. Vou finalizar aqui, vou finalizar a segunda orelhinha e volto pra gente fazer os bracinhos da nossa coelhinha. Finalizadas as duas orelhas, vão ficar assim, ó. Lembre-se de colocar pouco enchimento, tá? Pra ela não ficar muito estufada, ficar assim bem fofinha mesmo. Vamos deixar aqui a pontinha do fio para poder costurar essa orelha depois lá na cabecinha do nosso coelho. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, nós vamos iniciar também com o círculo mágico e vamos colocar 5 pontos baixos dentro desse círculo mágico. Então, eu vou dar aqui o primeiro nozinho e vamos fazer 5 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos puxar o nosso fio. Fecho aqui o círculo mágico. Agora, nós vamos fazer 5 aumentos, então, vamos finalizar essa carreira aqui com 10 pontos baixos. Venho com o marcador no primeiro ponto. E aí, nos próximos, vamos fazer 2 pontos juntos para cada ponto da base. Finalizou aqui a carreira. Nós vamos fazer uma carreira com um ponto baixo, seguido de um aumento. Vamos repetir 5 vezes. Então, marco aqui o primeiro ponto, um ponto, seguido de um aumento. Vamos repetir ali até finalizar a carreira. Finalizou aqui a carreira, nós vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos, sem nenhum aumento, tá? Aqui, ó, já comecei a vir escondendo essa pontinha do fio aqui, para ficar mais bonito o acabamento da peça, essa pontinha não ficar solta depois. Então, aqui, vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos. Finalizadas as 3 carreiras aqui de pontos baixos, agora, nós vamos fazer uma carreira com diminuições. Vamos fazer um ponto baixo. Uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição, por toda a carreira aqui. E aí, vamos finalizar a nossa peça com 3 carreiras de pontos baixos novamente. Finalizadas aqui as 3 carreiras, nós vamos colocar o enchimento no bracinho, e o enchimento vai ser somente aqui nessa parte mais larguinha, tá? As últimas carreiras aqui, nós não vamos colocar. Colocado aqui o enchimento, nós vamos cortar, deixando uma pontinha de fio para poder costurar esse bracinho lá na nossa peça. E aí, por último, antes de costurar toda a peça, fazer toda a montagem, nós vamos fazer o rabinho. Vamos iniciar também com o círculo mágico e vamos colocar 5 pontos no círculo mágico. 2, 3, 4 e 5.
Feche o círculo mágico. Na próxima carreira, vamos trabalhar 5 aumentos. Finalizou a carreira com 5 aumentos, vamos trabalhar 3 carreiras de pontos baixos. Finalizou, vamos cortar também deixando um pedacinho de fio para poder costurar. E agora, nós vamos começar a montagem de toda a nossa peça. Já estou aqui com o corpinho, nós vamos começar costurando os braços, tá? Aqui, ó, nós vamos dobrar para a pontinha ficar na lateral, tá? E nós vamos passar costurando alcinha com alcinha. Então, nós temos 10 pontos aqui, nós vamos costurar 1, 2, 3, 4, 5 duplinhas de ponto, tá? Para costurar aqui, você vai medir, ó, vai olhar esse bracinho bem alinhado com a lateral aqui da perninha. Nós vamos trabalhar aqui na segunda carreira, entre a primeira e a segunda carreira aqui da costura, tá? Você vem, posiciona, olha se tá alinhado certinho. Ó, o bracinho precisa ficar assim, ó, bem alinhado com o meio aqui da perninha. E aí, nós vamos trabalhar passando a nossa agulha nessas alcinhas aqui, ó, de divisão das carreiras, tá? Vem aqui no espacinho, nessa alcinha aqui, não vamos pegar nas alcinhas do ponto. São nessas alcinhas aqui que divide uma carreira da outra. Se você desejar, pode vir aqui prender esse bracinho com alfinetes, tá? Eu gosto de ficar aqui segurando, que dessa forma eu tenho uma visão melhor da peça para fazer a costura. Então, aqui, já posicionei meu bracinho onde ele vai ser costurado. Vou vir aqui alinhado da onde tá saindo essa alcinha com a alcinha aqui embaixo na peça. Vou passar a minha agulha aqui nas duas alcinhas ali do bracinho e sair nas duas alcinhas aqui na frente, para costurar a duplinha das alcinhas, tá vendo? Trago o meu fio, vou dobrar aqui, ó. Vou vir no próximo espacinho aqui embaixo, na peça, no corpinho. Passo a minha agulha, volto aqui nas duas alcinhas do bracinho. Mais uma vez, volto aqui no corpinho, passo na alcinha aqui de divisão das carreiras, volto. Deixa eu virar assim, porque a minha mão não vai ficar na frente. Volto aqui nas duas, essa alcinha e essa alcinha. Sempre vai observando bem alinhado as alcinhas, tá? Puxa, ó, pode vir puxar bem firme para ficar bem preso ali essa costura, tá? Venho novamente. Volto nas duas alcinhas. Vou aqui na última. E passo aqui, ó, nas duas últimas alcinhas. Antes de fazer o arremate, eu vou observar se ficou retinho, ó.
Tá bem certinho, bem alinhado esse bracinho. Essa daqui é a parte da frente da nossa peça, tá? É aqui que nós vamos bordar o rostinho. Então, esse bracinho ficou um pouquinho escanteadinho ali mais pra trás, mas ficou bem alinhado aqui com o meio da perninha, tá vendo? Então, tá no lugar certinho. Agora, nós podemos fazer o arremate. Eu vou passar aqui esse fio por baixo dos pontos. Vou encontrar uma alcinha. Vou dar um nozinho nesse fio e vou levar ele escondendo ele lá dentro da peça. Agora, eu levo ele aqui por dentro, vou sair aqui do outro lado. Corto, e aí eu vou puxar esse fio para ele ficar lá dentro da peça. Costurado o primeiro bracinho, agora nós vamos fazer da mesma forma aqui do outro lado. Agora, nós vamos costurar as orelhinhas aqui. Para costurar as orelhas, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Deixa a pontinha aqui nas laterais, a pontinha do fio onde inicia a costura. Nós vamos costurar aqui. Nós vamos costurar aqui entre a quinta e a sexta carreira. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a costura vai ser aqui entre a quinta e a sexta. Vou pegar um alfinete, vou prender aqui a primeira. Aqui do outro lado da mesma forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ser aqui, entre a quinta e a sexta carreira. E agora, você vai, no olho mesmo, alinhar as duas cestinhas para ficar aqui nas laterais, tá? Elas ficam assim, ó, em cima das mãozinhas mesmo. Eu vou costurar um lado, vou tirar um lado aqui para ficar mais fácil. E aí, vou vir começando a costurar esse lado de cá. Eu já sei que é nessa carreira aqui. Eu vou ajustar para ela ficar alinhadinha aqui com o bracinho, tá vendo? E aqui nós vamos costurar igual nós costuramos o bracinho. Vou virar assim que vai ficar mais fácil de visualizar. Vamos passar nas alcinhas aqui, que dividem uma carreira da outra. E sobe aqui, pegando as duas alcinhas das orelhas. Igualzinho nós costuramos lá o bracinho. Venho na próxima. Pego aqui essa alcinha.
Faço aqui, ó, pegando uma, duas. Cuidado para não trazer todo o enchimento aqui para fora. Um pouquinho sempre vai vir, mas com cuidado, gente, não puxa tudo. Ó, costurei a última, vamos fazer da mesma forma lá do bracinho. Esconder primeiro o fio aqui por baixo dos pontos. Pego uma alcinha ali por dentro do ponto. Faço um nozinho para poder prender esse fio e vou levar a ponta do fio lá para dentro da peça. E aí é só cortar. Ó, uma orelha já foi costurada, agora vamos costurar a segunda da mesma forma. Finalizou, vamos ajustar. Aqui, ó, você vai modelar a cabecinha para ficar no formato que você deseja. Antes de seguir para fazer aqui o rostinho, vamos costurar já o rabinho aqui atrás. E aqui você vai posicionar no meio e vai costurando, pegando as alcinhas que estão alinhadas aqui com cada ponto, tá? E aí, no finalzinho, antes de fechar a costura aqui do rabinho, você coloca um pouquinho de enchimento. Aqui, ó, é só uma alcinha mesmo de cada ponto, tá? Antes de fechar aqui a costura dos últimos pontos, venho com um pouquinho de enchimento. Coloco, e aí eu finalizo a costura. Alinhada aqui, ó, com a carreira, né, a fileira que iniciou ali a costura.
puxa bem firme, pra ficar bem presa aqui essa costura. Aí é só dar um nozinho aqui em uma das alcinhas. E esconder o fio. Se você desejar, pode vir com o fiozinho costurando aqui, para dar um melhor acabamento também ali, se tiver ficado espaço, tá? Tiver ficado furinhos na sua peça. Corta. Agora, nós vamos fazer as peças aqui para montar o rostinho, tá? Nós vamos reservar esse corpinho e vamos começar os olhinhos. Para fazer os olhinhos aqui e o bordado do rostinho, eu vou utilizar o fio fluff, tá? Na cor marrom e na cor salmão. Vou utilizar uma agulha 2,5. Vou iniciar aqui com um círculo mágico. Vamos dar o primeiro nozinho. Vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos baixos novamente. E 3 pontos altos novamente. Vou puxar aqui para fechar esse círculo. Vou cortar aqui o meu fio. Vamos fazer um acabamento aqui, simulando uma última alcinha. Vou vir aqui nessa primeira alcinha do meu ponto. Levo meu fio lá pra trás, volto aqui na alcinha do último ponto alto, levo meu fio lá pra trás. Vou ajustar aqui, modelar essas alcinhas, para que essa última fique do mesmo tamanho das outras. Aí, aqui eu vou modelando até dar o formato de olhinho, tá? Um formato oval na nossa peça. Vai puxando seu círculo mágico para que ele feche todinho aqui o meio dele, tá vendo? Conforme você vai moldando a peça, vai ficando mais fácil de puxar esse círculo mágico. Ele fechou aqui, vou dar 2 nozinhos aqui, cortar esse fio, que eu vou colar esse olhinho, tá? Eu não vou costurar. Se você desejar, pode costurar, mas eu acho mais fácil colar, tá? Se você utilizar uma cola bem resistente, não tem perigo de soltar.
Vou cortar aqui essas pontinhas. Vou fazer outro olhinho igual a esse e volto pra gente começar as bochechinhas. Para fazer as bochechinhas, nós vamos fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro desse círculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo meu fio, corto. Vou fechar aqui para ficar o redondinho. Vou fazer o mesmo acabamento aqui, ó, simulando uma alcinha. Então, venho aqui na primeira alcinha, passo a minha agulha, levando meu fio lá para trás. Volto aqui no meio da alcinha do último ponto, pego a alcinha ali de trás e passo levando o meu fio lá para trás novamente. Ajusto aqui essa alcinha. Agora aqui é só arrumar, deixar bem redondinho e puxar aqui para fechar o círculo mágico. Fechou? Eu vou fazer o acabamento aqui, dando nó, da mesma forma que eu fiz lá nos olhinhos. E agora, nós vamos colar na nossa peça. Para colar aqui os olhinhos e as duas bochechinhas, né, nós vamos utilizar uma cola, tá? Eu vou utilizar aqui a cola para artesanato da Tec Bond número 3, que ela tem maior viscosidade, então ela é mais grossinha. Ela vai fixar bem, tá? Ela fica muito, muito firme, ó. Esse outro modelinho aqui que eu mostrei para vocês no início, eu colei com ela, fica bem firme, tá vendo? E ela, por ser mais viscosa, ela dá um tempinho pra gente poder posicionar certinho aqui na nossa peça, tá? Então, aqui os olhinhos, eles são mais distanciadinhos um do outro, então, você vai contar aqui entre 7 e 8 carreiras de espaço, tá? Você vai posicionando aqui para encontrar a posição certinha. Nós vamos contar aqui da costura da cabeça, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir aqui dessa quinta carreira, nós vamos começar a posicionar os olhinhos no olho mesmo, tá? No olhômetro, para ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar um pouquinho mais pro ladinho, ó. Agora, nós teremos aqui as 7 carreiras de espaço. Eles estão mais ou menos alinhados aqui com a carreira de início da costura das orelhas, tá? Eu vou prender aqui o primeiro com o alfinete para deixar marcado. 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui no outro. Temos 8 carreiras aqui, 7, 8 carreiras de espaço. Vai ser aqui nessa marcaçãozinha aqui. Venho com a minha cola, ó. Vou espalhar aqui por todo o olhinho aqui atrás. E aí, eu vou pressionar, ó. Pode dobrar bem a fibra siliconada lá. Pressiona bem firme, para poder prender esse olhinho, deixar a cola agir.
Agora eu venho com o segundo. Passo cola por todo o olhinho, principalmente assim nas pontinhas, tá? Venho onde estava a marcação desse olhinho, coloco ele aqui alinhado. E vou pressionar da mesma forma que eu pressionei o outro. Para colar as bochechinhas vai ser da mesma forma, você vai vir posicionar as duas aqui na carreira logo abaixo dos olhinhos, tá? Agora nós vamos fazer o bordado da boquinha na linha aqui da onde tá o nosso olhinho, né? Onde termina ele aqui. Então, aqui, ó, contando da costura do pescocinho aqui da carreira acima da costura. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreira aqui, tá? Pra costurar a boquinha. Nós vamos pular no segundo espacinho aqui, ó, entre um ponto e outro de um olhinho. Vamos contar 1, 2, 3, 4. Saio aqui no quinto. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos aqui. 6 contando com o espacinho aqui que iniciou, né? Nós precisamos formar um W aqui para fazer a boquinha. Nós vamos voltar aqui, volto no meio do ponto. Aqui é onde sai o nosso fio. Um ponto para baixo e um ponto para o lado. No meio desse ponto, ó, não vou puxar muito. Passo a minha agulha, volto no mesmo lugar. Vou sair aqui, ó, 1, 2, 3, no meio desse ponto aqui de cima. Vai passando a sua agulha até ela sair ali no meio do ponto. Puxo. Pego minha agulha, passo embaixo do fiozinho aqui do meio, levo lá pra cima, volto no mesmo lugar. E aqui eu vou contar da mesma forma. Aqui é o espaço que tá saindo o nosso fio, um ponto pra baixo, um ponto pro lado. Vou sair no meio desse pontinho aqui. Levo meu fio, não puxo demais, tá vendo? Pego a minha agulha, vai passar aqui por cima e por baixo do fio. Volta no mesmo lugar aqui no meio do ponto e vai sair aqui embaixo, no mesmo lugar que tá a ponta do fio, pra gente poder fazer o acabamento. Puxo aqui a ponta do fio pra ele vir aqui pra baixo. Vou soltar um pouquinho aqui, ó, pra fazer o formato de W que a gente precisa. E aí, você vem modelando. Vou voltar aqui, porque esse fio ficou retorcido. Vou puxar ele de volta pra cá. Porque se ele fica retorcido, ele vai dar um nozinho. E aí, não vai dar o acabamento que a gente precisa. Então, volto.
Vou trazer esses dois fios aqui pra baixo. Aí, aqui você vai modelando pra dar o formato. Esse daqui repuxou demais, a gente puxa ele de volta pra soltar um pouquinho. Vou pegar essa outra pontinha e sair ali embaixo, junto do outro. E nós vamos dar um nó e esconder essa ponta de fio lá dentro da peça. Vamos dar um nó simples. Vou cortar aqui a ponta desses fios. E vamos puxá-lo para esconder dentro da peça. Então, eu saio aqui aonde eu dei esse nozinho, laço os dois fios e trago eles aqui, escondendo eles dentro da peça. Ajusto. Nossa peça tá pronta, mas para dar mais um charminho, eu vou fazer dois lacinhos para prender aqui em cima das orelhinhas, tá? Vou pegar aqui um pedacinho do refinato na cor lilás. Laço. Vou laçar o meu fio aqui, dou o primeiro nozinho e vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, duas correntinhas. E fecho aqui embaixo com um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas de novo. Uma, duas. E vou repetir o processo. 3 pontos altos. 2, 3. Duas correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio, corto aqui deixando uma pontinha, puxo aqui o círculo mágico para poder fechar. E aqui eu vou dar uma volta aqui no meio de um lado e com o outro fio vou dar outra volta para outro lado, para as duas pontas se encontrarem aqui atrás e a gente poder finalizar com um nó. Vou fazer o segundo lacinho e já volto pra gente poder colocar ele lá na nossa coelhinha. Já coloquei aqui o primeiro lacinho, vamos colocar o segundo. Eu vou puxar a ponta deles aqui pra lateral, passando por baixo das alcinhas aqui do ponto alto. Dessa forma, nós vamos conseguir prender esse lacinho deitadinho assim, tá? E pra prender é bem simples. Vou pegar aqui na primeira... Opa! Na primeira alcinha aqui da costura da orelha, vou puxar esse fio aqui pra baixo, venho com o outro fio aqui e dou um nó.
E aí é só esconder esse fio pra dentro da peça. Laço aqui, ó. Tá pronta a nossa peça. Esse é o resultado final. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um conteúdo novo, você vai ser avisado e vai estar por dentro de tudo que eu trago para vocês aqui no YouTube, tá bom? Já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda no crescimento, ajuda para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que outras crocheteiras tenham acesso a essa aula gratuita. Quando você fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, @solaricristina, faz um vídeo, uma foto bem bonita da sua peça, posta lá nos stories, me marca, que eu vou estar compartilhando todas vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.